Vivemos em dias marcados por mudanças rápidas, por medo. Muitos perguntam: será que estamos nos aproximando do fim? Será que os sinais descritos na Bíblia já estão diante de nós? Hoje, vamos percorrer juntos as Escrituras, observar os acontecimentos do mundo e comparar o que foi profetizado com o que está acontecendo em nosso tempo. Não se trata de sensacionalismo, mas de alerta. A palavra de Deus nos chama a vigiar, a estar atentos e a compreender os tempos que vivemos. Prepare-se, porque o que você vai ouvir pode mudar a forma como você enxerga o presente e o futuro. Em Mateus capítulo 24, Jesus responde aos discípulos que perguntavam sobre o fim dos tempos. Ele disse: ouvireis de guerras e rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, fome, terremotos em vários lugares, mas ainda não é o fim. Tudo isso será o princípio das dores. Olhe ao redor. Quantos conflitos hoje vemos se espalhando? Guerras no Oriente, nações divididas, povos em revolta. A tecnologia avançou, mas o coração humano continua sendo palco de ódio, divisão e sangue. Esses sinais não são novos, mas a intensidade, a frequência e a escala são inéditas. É como se o relógio profético tivesse acelerado. Jesus comparou esses acontecimentos às dores de parto. E todo parto é assim. As dores vão ficando mais fortes e mais próximas até o nascimento acontecer. Estamos vivendo esse tempo de intensificação. A Bíblia fala que nos últimos dias haveria fome. E muitos pensam apenas na fome física. Mas vivemos em um mundo de múltiplas fomes. Fome de pão, fome de justiça, fome de paz e até fome espiritual. Segundo relatórios internacionais, milhões de pessoas ainda passam fome todos os dias, mesmo em pleno século XXI. Ao mesmo tempo, crises econômicas abalam países inteiros, a desigualdade aumenta e vemos o alimento ser tratado como mercadoria de luxo em muitos lugares. Esse cenário cumpre exatamente o que João viu em Apocalipse capítulo 6, quando descreve o cavaleiro do cavalo preto, trazendo uma balança nas mãos, simbolizando escassez, inflação e desequilíbrio econômico. Vivemos dias em que, pela primeira vez, uma crise em um canto do planeta se espalha rapidamente para todos os outros. É o mundo conectado e vulnerável. Esses sinais já estão diante de nós. Outro ponto que Jesus mencionou foram os terremotos e fenômenos naturais. Hoje, vemos não apenas terremotos, mas furacões, enchentes, incêndios florestais, temperaturas extremas e um clima cada vez mais imprevisível. Alguns chamam isso de mudanças climáticas, outros de desequilíbrio da criação. A Bíblia chama de sinais. Romanos 8 nos lembra que a criação geme e suporta angústias até agora. Esses eventos não são apenas coincidência, são lembretes de que o mundo caminha para um clímax profético. E, mais uma vez, a intensidade é o que chama a atenção. Se antes havia um desastre a cada década, agora, quase a cada mês, ouvimos sobre um novo recorde de destruição. São sinais que clamam: está chegando o tempo, mas nem todos os sinais são negativos. Jesus também disse: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Pela primeira vez na história, com a internet, com transmissões, com a tradução da Bíblia em centenas de línguas, a mensagem de Cristo está alcançando povos que antes eram inalcançáveis. É como se cada tecnologia criada fosse usada também para cumprir esse propósito eterno. Enquanto o mal avança, a luz do Evangelho também se espalha. Isso nos mostra que os sinais não são apenas de juízo, mas também de esperança. O tempo está próximo, porque o Evangelho está correndo velozmente sobre a terra.
Um dos sinais mais marcantes que a palavra de Deus nos apresenta não está apenas no campo natural, mas dentro da própria fé, a apostasia. O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, afirma que antes da manifestação final do anticristo, viria uma apostasia, uma grande onda de abandono da verdade. E meus irmãos, olhem ao nosso redor. Quantos já não tratam a Bíblia como autoridade? Quantos torcem as Escrituras para justificar seus próprios interesses? Vivemos em uma era onde tudo é relativizado. O que era chamado de pecado agora é visto como normal. O que era considerado santo agora é desprezado. E muitos líderes que deveriam ser pastores do rebanho se tornam lobos em pele de cordeiro, negociando a fé, explorando os fracos e transformando o altar em mercado. Jesus alertou em Mateus 24:11: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Note, ele não disse que enganariam poucos, mas muitos. E por quê? Porque a verdade se tornou incômoda e as pessoas buscam mensagens que apenas acariciem os ouvidos, sem confrontar o coração. Isso também é parte das dores do fim. O engano não é apenas uma teoria distante, ele já está acontecendo. E o maior perigo não é fora da igreja, mas dentro dela. Por isso a Bíblia insiste: vigiai, permanecei firmes, examinai todas as coisas e retende o que é bom. Esses sinais, amados, não são apenas tragédias externas. Eles estão diante de nós, no meio da fé, testando a nossa fidelidade a Cristo. Entre todos os sinais proféticos, há um que se destaca de forma única: Israel. A existência desse pequeno país é, por si só, um testemunho vivo de que a palavra de Deus nunca falha. Por quase 2000 anos, o povo judeu esteve espalhado entre as nações. Muitos estudiosos chegaram a dizer que seria impossível que Israel retornasse à sua terra. Mas a Bíblia, em Ezequiel 37, fala do vale de ossos secos, ossos que voltariam a se unir, carne que voltaria a cobrir, e um espírito que novamente seria soprado, trazendo vida àquilo que estava morto. Em 1948, contra todas as probabilidades, Israel voltou a ser uma nação. A profecia se cumpriu diante dos olhos do mundo. Desde então, cada movimento em Jerusalém, cada conflito, cada decisão política no Oriente Médio atrai a atenção global. E isso não é por acaso. Jesus mesmo disse em Mateus 24:32: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. A figueira sempre foi símbolo de Israel. Isso significa que quando Israel voltou a florescer como nação, o relógio profético disparou novamente. Não é apenas geopolítica, é profecia viva diante dos nossos olhos. Querido ouvinte, entenda, Israel é o termômetro do relógio profético. Se você quer saber a que ponto estamos na linha do tempo bíblica, olhe para Jerusalém. Cada passo daquela terra é um lembrete de que a volta de Cristo se aproxima. Assim, quando vemos o reerguimento de Israel, não estamos diante de um fato histórico qualquer, mas de um sinal inconfundível do fim dos tempos, exatamente como a Escritura anunciou.